A minha vida era assim. Depois que eu me encontrei com Ele, com Jesus, a minha vida é outra. É com sabor, com amor. É outra história. E eu sei que cuidas de mim com zelo de quem vê a Deus. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar? O mundo diz que ele está morto. Nós, cristãos da igreja, anunciamos que ele está vivo. Então, por que eu trouxe esse trecho hoje? Porque eu tenho uma preocupação com a nossa caminhada espiritual. E aqui nós temos duas coisas que a gente precisa pensar. Jesus como um personagem, aquele homem que existiu, ele existiu, teve uma história, foi morto. Porque um personagem, eu posso escrever o que eu quiser dele, ok? Posso contar histórias, posso fazer um filme, eu posso fazer o que eu quiser sobre um personagem. Só que o personagem não se comunica comigo, certo? Isso é diferente de uma pessoa, não é isso? É diferente de uma pessoa, porque quando eu estabeleço, para me conhecer uma pessoa, para me ser uma pessoa, tem uma relação eu e tu, e nós afirmamos que Jesus é uma pessoa. Qual é a diferença disso dentro da igreja? Qual é a diferença? Porque eu estou trazendo isso para a sua vida. Qual é a importância de que eu estou falando? Porque quando eu vejo Jesus como um personagem, eu posso vir, fazer tudo que tem na igreja, eu posso falar dos dogmas, eu posso participar de tudo que a igreja traz, eu posso até acreditar que Ele está vivo na Eucaristia. Posso fazer tudo isso. Qual é a diferença? Ele não aquece o meu coração. Sabe aquela religião fria? Ah, sou católico. Desde que dia, minha filha? Ó. Não tem vibração, não tem paixão, não tem aquele amor que tira o seu fôlego. Você não morre por ele. Você não se levanta por ele, você não se gasta por ele. Você só é católico. Eu não quero que vocês tenham uma religião, não é só uma religião que eu estou falando, acreditar em Jesus e ter uma vida assim, mais ou menos. Porque a vida nossa, do ser humano em geral, ela é mais ou menos dividida no antes e depois. Então eu falo assim, para os casados a gente fala assim, antes de eu casar eu fazia assim, depois que eu casei eu fiz assim. Quando é um sacerdote, antes da minha ordenação eu era assim, depois da ordenação. Então tem que ter um antes e um depois. Eu quero que a vida de você seja marcada, igual foi marcada a história, antes de Cristo e depois de Cristo. A minha vida era assim, depois que eu me encontrei com Ele, com Jesus, a minha vida é outra, é com sabor, com amor, é outra história. Compreende a diferença de crer num personagem e crer numa pessoa. Essa diferença, ela é brutal na nossa vida. O nosso coração, ele tem que ser aquecido. Eu não quero que vocês tenham só muito ativismo com a igreja. Eu quero que vocês de verdade tenham uma vida com Deus. Compreende a diferença disso? Compreende? É completamente diferente. Porque como é que eu vou falar que eu conheço você? Se eu te encontrar, eu tenho que sentar com você, eu tenho que saber por que você preferiu o cabelo curto e não quis o cabelo longo.
Qual que é o seu prato predileto? Qual é o seu cheiro? Isso é conhecer o outro. É, entre aspas, perder tempo com o outro. Então, não tem jeito de eu falar que eu conheço se eu não o encontro. E eu encontro com ele na palavra, e eu encontro com ele na Eucaristia. Eu vou morrer falando isso para vocês. Porque essa é uma experiência extraordinária. Não tem outra experiência maior do que receber Jesus vivo todo dia. Que você de verdade encontrar com uma pessoa. Que é esse mistério, né? Como dizia Padre Pio, que hoje é dia dele, né? O Senhor em mim e eu em ti. Esse mistério que eu não consigo alcançar. Mas é porque realmente é extraordinário. O próprio Deus que nos cria, nos alimenta. Mas eu tenho que, quando fala, Filó, mas eu já conheço. Na verdade, hoje eu convoco vocês. Porque se você já caminha e já acha ele uma pessoa, se o seu coração já se aquece por ele, eu quero que você cada vez mais deseje ele. Busque cada vez mais por ele. Nenhum de nós está fora dessa convocação. Essa convocação é para todos. Nós precisamos de uma religião que faz tremer o mundo. Por causa dele, não é por causa de nós. É por causa daquele que cremos. É por causa daquilo que ele pode fazer através de nós. Quando a gente comunga, o final da missa, começa a nossa missão. Que é lá que eu vou testemunhar o Deus que eu recebi aqui agora. Senão, qual é o sentido? Senão, como é que você transforma? Nada, nem você, nem as pessoas, nem o ambiente. A gente não tem a audácia de querer transformar o outro, que quem faz isso é só o Espírito Santo. Mas eu primeiro preciso ouvir essa palavra, ser transformado, para que as minhas atitudes, aonde eu estiver, reflitam o Deus que eu creio. Ser cristão não é fácil, ser católico não é fácil. Amar o inimigo igual ele mandou é facílimo. Perdoar o dia inteiro, respeitar, rezar por aqueles que fazem mal, por aqueles que te amaldiçoam, fazer o bem por aquele que deu um tapa na sua cara. É simples, né? Muito simples. Mas é um caminho. Porque quando começa a caminhar com ele, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a roupa do homem velho e começar uma história do homem novo. Quando a gente faz a opção de caminhar com uma pessoa, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. A gente começa a perceber que caminhar com Jesus, duas coisas já começam a transformar a minha vida. Duas coisas eu ganho. O ser humano, ele não dá conta de ter uma vida sem sentido. Não dá. Tem que ter um sentido. Senão nós corremos o risco do autoextermínio. Chega um momento que nada está bom. Você não vê sentido em nada, não vê razão em nada. Quando eu faço a opção de caminhar com ele, Jesus, quero falar de duas frases que ele comentou. Ele fala: eu sou a luz. Eu sou. Então, quando a gente caminha com ele, que eu descubro essa pessoa, eu posso não saber direito o caminho, mas ele é a luz que ilumina o caminho. Então, quem caminha comigo não anda nas trevas, não é assim que ele falou? Porque ele ilumina. Então, quando eu caminho com ele, eu começo a entender que a minha vida tem um sentido. Eu sei de onde eu vim. De onde que eu vim? De onde? De onde? Do amor. Vocês não podem titubear. De onde você veio? Do amor. Eu sou fruto de amor de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Isso é para a gente ser insuportável, né? Eu fui sonhada por Ele. Entre tantas possibilidades de criar alguém, Ele quis me criar. Já pensaram nisso, que eu podia não existir? Você fala, eu podia não existir? Você tem que pensar isso. E eu sei para onde eu volto. Eu tenho alguém que me espera. Isso é extraordinário. Então, se eu sei de onde eu vim e para onde eu volto, eu sei que eu tenho um caminho. É isso. Eu não estou aqui perdida. Eu tenho um pai que me sustenta. E aí está escrito na carta de João, na primeira carta de João. Ele fala: quem tem o filho, ele fala lindo. E tanta coisa bonita que ele fala, né? O testemunho é este, né? Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida.
Eu vos escrevi tudo isso a vós que credes no nome do Filho de Deus, para saberdes que tendes a vida eterna. A segunda coisa que eu recebo quando eu caminho com essa pessoa é a certeza que Jesus, daquela frase que Jesus disse para Marta, diante da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu te pergunto, crês tu isto? De verdade você crê nisso? Porque isso não nos tira o medo da morte. O momento da morte, ele não é brinquedo. Ele não tira o medo da morte, mas ele me dá a certeza absoluta que não acaba ali, não tem a última palavra e que eu irei vê-lo. Como diz Jó, os meus olhos, esses olhos irão vê-lo. De verdade vocês acreditam nisso, gente? Fala, filho, mais ou menos. Porque a gente não gosta muito desse assunto. Estou falando mentira? Não estou. Porque olha que todas as vezes que eu estava em um momento decisivo com as famílias, e que eu perguntava, o que Jesus falou sobre a morte? Ninguém lembrava desse pedaço. E eu falava com as mães, crês tu isto, que você vai rever essa filha ou esse filho? Você crê que você vai rever sua mãe, seu pai, aqueles que você ama? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só não estava aqui não. Falando para você? Estava não, de jeito nenhum. A ressurreição de Jesus é a nossa sustentação. Tem que alegrar o meu coração, tem que ter um coração aquecido. Eu tenho que ter uma fé que tem que abalar as pessoas que estão perto de mim. Não é porque eu vou ser indestrutível, não é minha fé nele que fala, a última palavra ainda não aconteceu, porque ele ainda não agiu. É ter a confiança absoluta que ele me ama, que ele veio nesse mundo e deu a vida para que eu tivesse a vida eterna. Ele mostrou o amor que ele tem por mim pela cruz. E é duro pensar, né? Mas a gente tem que de vez em quando pensar, fala, ele morreu por mim? Isso é uma coisa extraordinária. Porque a gente não dá conta de conter isso é muito grande. Eu falo, mas ele buscou a mim. Ele me quer com ele eternamente. A gente não tem dimensão do que significa isso. Porque o dia que a gente tiver a dimensão do que significa isso, a minha vida inteira será transformada. Porque tudo que eu vou fazer, eu vou pensar em quem? Nele. Eu deixo de pensar em mim como centro e penso nele. Fala, o senhor está de acordo? É isso mesmo? Esse é o propósito da minha vida? Eu vou passar a agradecer a ele por tudo que acontecer, bom ou ruim, porque eu sei que ele me ama, então nada de mal ele vai permitir que chegue. O que chegar é para o meu bem, é para a salvação da minha alma. Às vezes ele precisa me ensinar naquilo que está acontecendo naquele momento. Haja fé, né? Não é? Mas isso é um exercício. Como é que eu vou crescer a minha amizade com ele? Quanto mais eu encontrar com ele, não tem mágica, tem investimento. Então, se ele deixar de ser um personagem para você, para ele ser uma pessoa que vive no Espírito e por isso permite que ele esteja dentro de você, dentro de mim, isso é algo extraordinário. E às vezes eu estou procurando Deus onde ele não está. Não era Santo Agostinho que falava isso? Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Em casa é dentro de você, que a gente vive fora. Como é difícil ter disciplina com a vida de oração. Como é difícil rezar todos os dias. Como é difícil acordar no mesmo horário, porque ele me espera. Como é difícil a missa diária. Como é difícil a confissão mensal. Como é difícil rezar o terço todos os dias. Como é difícil ser fiel aos mandamentos. Não, Jesus, vou fazer isso só um pouquinho. Eu vou pecar assim só um pouquinho. Assim que os meninos de 2 anos fazem para mim, só um pouquinho assim. Só um pouquinho. Compreendem como é que é difícil a gente tomar uma decisão. Como é que é difícil a gente se lançar nele. Como é difícil se entregar a esse amor. Como eu gostaria que vocês tivessem o coração aquecido, gente, na vida de vocês. Quando vocês passarem por qualquer situação que os entristeça, ou que os alegre demais, ou que você está diante de uma decisão importante, vocês saberem que eu posso ir ali, ó, e que ele está ali vivo. É uma pessoa, não personagem que está ali.
é uma pessoa. E o dia que a gente descobrir isso, vai ser uma coisa extraordinária. Você vai ali, conta para ele, chora, se precisar, sai de lá, um outro ser. O problema está do mesmo tamanho, entendeu? Mas não é seu mais. Ah, quanto remédio vamos diminuir o dia que a gente descobrir isso. Quando eu penso, né, que esse Deus vivo, Ele está vivo. Então a gente parece um bando de louco, né? Porque Ele morreu, mas eu estou falando que Ele está vivo, igual São Paulo. Você imagina que se eu continuar achando que Ele é um personagem, tem 20 séculos que nos separam, 2000 anos. Então fica, a palavra fica morta. Ela não me revoluciona. A presença de Jesus não me faz estremecer. Porque eu vou ali, ó, para adorá-lo. Tem um genuflexório ali para me ajoelhar mesmo, porque Ele é o Senhor. Chegar ali, alguém falou comigo semana passada, eu queria tanto, não, eu sou católica, mas não sei quantos anos tem que eu não vou à igreja. Falei, então não é católica, né? Foi batizada, né, amiga, só. Que não confessa deve ter uns 30 anos, né? Falei, como é que é? Então vai devagar com o padre, senão o padre morre, porque 30 anos sem confessar, a situação é gravíssima. Então, imagina, falei, e aí por isso fica... Submete ao que você está submetendo, aceita o que você está aceitando. Essa vida morna que permite que você namore 23 anos, como é que é? 23 anos de namoro, tu gosta de fazer boda de casamento, né? Como? Não tem ninguém que te acorda. Está errado. Tudo evolui. Do namoro passa para o noivado, do noivado para o casamento, tudo evolui. Como? Vai sentar ali. Mas como é que eu começo? Falando, oi, estou meio sem graça, tem muito tempo que eu não te vejo. Muito tempo que eu não venho aqui, porque eu estou tendo tempo. E fala, mas eu não te perdi de vista. Eu te conheço. E te esperava. E que alegria que você está aqui. Mas eu vou falar o quê? Do começo. Eu estou meio sem graça, eu não sei o que eu falo. Eu estou com um namorado assim, esquisito. É para continuar mesmo? Sabia que eu estou namorando, tem 23 anos. Ele fala, estou esperando você decidir. Tem lógica? Vai lá. Quanto nos falta, né? Aí a gente liga para um tanto de gente, conversa com tantas pessoas que vão te piorar em vez de te ajudar. Ninguém tem o poder que Ele tem. Você chega lá, chora loucamente, fala, conversa, conta casa, eu gesticulo com Ele, bato uma prosa. E você sai de lá, a única pessoa que tem o poder de deixar o seu coração leve. Isso, gente, não tem preço. Não tem preço Ele ser, além dessa pessoa extraordinária, você poder chamá-lo, Filho de Deus que veio ao mundo, de meu amigo. É de chorar. É de chorar. Cada vez que eu faço adoração, e eu tenho minhas horas de fazer adoração, que eu vou sair, eu falo com ele, como é que eu vou embora? Choro, parece que o mundo está acabando. Eu falo com ele, mas como é que eu vou largar o senhor aqui? Eu sei que você está aqui, como é que eu vou deixar o senhor aqui sem chegar ninguém? Se eu podia mandar alguma pessoa para me substituir, como é que eu vou largar o senhor sozinho? Eu tenho que ir, eu tenho que atender. E o senhor vai ficar sozinho? Como é que vai ser? Porque sentar ali com ele e conversar, o dia passa. A pessoa fala, não tem assunto. Como? Gente, então não é possível que não tenha um assuntinho. Tanta coisa para contar, tanta coisa para sonhar, tanta coisa para falar, tanta coisa para pedir noção. Ele vai responder para você igual eu estou te falando? Claro que não. Parece uma louca falando sozinho. Mas ele escuta e ele vê. Ele não é um personagem, então ele vai dar um jeito. Deu a entender. Primeira coisa que eu vou ter é paz. Ninguém te dá essa paz. Ninguém, o mundo não consegue fazer isso com você. Não um remédio que você tome, não um psiquiatra que você vá, não um psicólogo que você vá, que você sai de lá leve. O problema saiu junto. Então agora é dele, eu só levo, né? Ele vai resolver. Essa confiança incondicional que Ele vai fazer, que Ele não falha. Não existe um Deus como esse. E Ele ter ficado Ele como uma pessoa, e eu poder olhar para Ele e dizer, eu creio, meu coração incendeia. Aquilo que Ele falou, eu vim trazer fogo à terra, e como eu gostaria que ela já estivesse aqui pegando fogo mesmo, queimando. A nossa religião, ela precisa de queimar o seu coração. O cristianismo, por excelência, ele é a religião do desejo. Nós temos que desejar Deus. Então, o que eu gostaria que você desejasse muito, buscasse muito por Ele, porque para que uma pessoa, não adianta só eu saber que Ele é uma pessoa, eu preciso tocar nele, eu preciso alcançar Jesus, eu preciso alcançá-lo.
É preciso que eu vá atrás dele, busque por ele. Jesus precisa se sentir desejado, querido por nós, assim como a gente também deseja ser querida, desejado. Ele também precisa ser desejado por nós. Fale com ele: Jesus, eu te desejo. Assim como a corça quer água, eu também desejo, a minha alma, a minha carne te deseja. Eu preciso do Senhor. Se você não consegue força, deixa Ele te alcançar. Não arrume obstáculo para Deus te encontrar. Não se esconda como Adão escondeu. Não se esconda para Ele perguntar: onde estás? Porque Ele sabe. Mas mostra para Ele, levanta a mão e fala: estou aqui, só está vendo? Firme. Como eu desejo que vocês tenham uma religião que contagie. A gente não contagia, não contamina as pessoas falando da doença. Contamina? Somente se você entrar em contato com o vírus ou a bactéria que está causando aquela doença naquela pessoa. Mas eu quero que vocês consigam contaminar as pessoas pela paixão por Jesus. Nós temos que ser, no mínimo, apaixonados por Ele, desejar conhecê-lo de verdade, porque isso é um dom. Quem pode nos fazer conhecer o Pai? E quem pode nos fazer conhecer Jesus? O Espírito Santo. Vamos pedir a Ele. Fala: Espírito Santo, me ajuda. Eu quero conhecer o Pai e quero conhecer Jesus através de você, através desse dom, através da graça. Me dê a graça. Peça e receberás, não é assim? Batei e a porta se abrirá. Peça. Não vão pedir dom material, não que não possa, mas qual que é a graça das graças? Qual que é o dom dos dons? É poder conhecer Jesus, é se conhecer e conhecer. A maior riqueza da nossa vida é Ele, vivo ali. Com Ele nós temos qualquer coisa, porque Ele é o dono de todas as coisas. Não se preocupe com a subsistência, Ele é nosso Pai. Preocupe com a vida maiúscula, que é eterna. Pensem que nós vamos viver eternamente. Isso é um trem extraordinário. É algo que não tem preço na nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Fala, nos conceda esse dom. Nos conceda essa graça que a gente tanto quer. Nós queremos ter um coração que vai queimar de amor. Nós não queremos ter uma religião mais ou menos. Nós queremos de verdade incendiar as igrejas. Nós queremos de verdade incendiar as pessoas que a gente encontrar. As pessoas têm que olhar para vocês e falar: por que você brilha? Que alguém que brilha em mim, menino. O que é essa alegria que você carrega? A alegria não é nossa. A alegria é a assinatura do Espírito em nós. É a certeza de um Deus que me ama, que caminha comigo e que vai me levar de volta para casa. E que vai cuidar de mim, das minhas necessidades, e que vai me ajudar a cumprir aquilo que meu Pai sonhou quando Ele me fez e falou: vá e faça aquilo que eu desejo. É extraordinário. O dia que a gente entender que a gente trabalha, eu falo porque é de meia, divide, vive dividido, conta tudo para Ele, peça ajuda em tudo, seja dependente dEle, dessa pessoa, Jesus, como o ar que se respira. Seja dependente dEle. Acorda já desejando Ele. Acorda e levanta e fala com Ele: somente por ti estou de pé, para te amar e servir. Ande aquele dia inteiro por causa dEle. Corra, se cansa, pode cansar, ficar esgotada, mas por causa dEle. A nossa vida tem que valer por causa dEle. Nós temos que chegar diante dEle na hora da morte. Que as pessoas estiverem chorando lá, nós já estamos lá. Você já abriu lá a porta, já olhou nos olhos dEle e fala: por ti, somente por ti, eu corri tanto, somente por ti, fiz tanto jejum, somente por ti, suportei aquele povo que eu queria matar, somente por ti tentei amar, somente por ti, porque eu não posso fazer menos por ti do que te amar. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, ela que amou Jesus como ninguém, que nos dê um coração semelhante ao dela, que ela interceda, que envie sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que Ele nos conceda esse dom de poder conhecer a Jesus como pessoa humana e divina, que nos amou tanto, que nos deu a vida eterna, que quando Ele falou está consumado,
A tradução real dessa palavra é: a dívida está paga. Não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário. Que quando ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga. Não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário. Esse amor enlouquecedor desse Deus que vai nos constrangendo com tanto que Ele nos ama. Que isso possa inflamar o nosso coração e falar: como não amar? Como não retribuir isso? Mesmo com a miséria do nosso amor. Então, que o Espírito Santo de Deus venha inflamar o nosso coração. Venha queimar aquilo que não está bom. Tirar da nossa vida aquilo que não serve como cristão. E fazer com que a gente de verdade viva, podendo transformar na nossa vida, mostrar na nossa vida aquilo que professamos. E a gente professa: eu creio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegria é a assinatura do Espírito em nós. É a certeza de um Deus que me ama, que caminha comigo e que vai me levar de volta para casa. E que vai cuidar de mim, das minhas necessidades, e que vai me ajudar a cumprir aquilo que meu pai sonhou quando ele me fez e falou: vá e faça aquilo que eu desejo. É extraordinário. O dia que a gente entender que a gente trabalha, eu falo que é de meia, divide, vive dividido, conta tudo para ele,
Peça ajuda em tudo. Seja dependente dele, dessa pessoa, Jesus, como o ar que se respira. Seja dependente dele. Acorda já desejando ele. Acorda e levanta e fala com ele. Somente por ti estou de pé, para te amar e servir. Ande aquele dia inteiro por causa dele. Corra, se cansa. Pode cansar, ficar esgotada, mas por causa dele. A nossa vida tem que valer por causa dele. Nós temos que chegar diante dele na hora da morte. Que as pessoas estiverem chorando lá, nós já estamos lá. Você já abriu lá a porta, já olhou nos olhos dele e fala: por ti, somente por ti, eu corri tanto, somente por ti, fiz tanto jejum, somente por ti, suportei aquele povo que eu queria matar, somente por ti tentei amar, somente por ti, porque eu não posso fazer menos por ti do que te amar. Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós, ela que amou Jesus como ninguém, que nos dê um coração semelhante ao dela, que ela interceda, que envie sobre cada um de nós o Espírito Santo, para que Ele nos conceda esse dom de poder conhecer a Jesus como pessoa humana e divina, que nos amou tanto, que nos deu a vida eterna, que quando Ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga, não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário. Que quando Ele falou está consumado, a tradução real dessa palavra é: a dívida está paga, não tem mais nada para ser pago. Isso é extraordinário. Esse amor enlouquecedor desse Deus que vai nos constrangendo com tanto que Ele nos ama, que isso possa inflamar o nosso coração e falar: como não amar, como não retribuir isso, mesmo com a miséria do nosso amor. Então, que o Espírito Santo de Deus venha inflamar o nosso coração, venha queimar aquilo que não está bom, tirar da nossa vida aquilo que não serve como cristão, e fazer com que a gente